as três propriedades fundamentais da termodinâmica são a pressão, temperatura e volume. E o motivo delas serem as propriedades mais importantes no estudo aqui da termodinâmica é porque são as propriedades que são mais facilmente mensuráveis, são fáceis de serem medidas. Bom, como a gente falou anteriormente, então a termodinâmica é a ciência que estuda a energia, mas a gente não, assim como a gente não consegue ter uma definição exata do que seja energia, a gente também não consegue, a energia não é um tipo de coisa que a gente consiga medir ela de forma direta. A gente sempre vai medir ou determinar a quantidade de energia de um sistema, de um processo, de forma indireta a partir de outras propriedades. E as propriedades mais importantes para a gente fazer quantificar a energia em algum processo, em algum equipamento, são a pressão e a temperatura, e dependendo do processo, a vazão de fluido que passa pelo equipamento, né? Bom, em situações de projeto, basicamente o que a gente busca é dimensionar os equipamentos, dimensionar o tamanho de uma bomba, o tamanho de um trocador de calor, de um compressor. E para que a gente consiga dimensionar o equipamento corretamente, basicamente o que a gente precisa saber é a quantidade de energia, por exemplo, a potência de uma bomba ou de um compressor, a taxa de calor, a capacidade de troca térmica de um trocador de calor. E para a gente conseguir dimensionar um equipamento, basicamente o que a gente precisa é medir ou saber as propriedades, principalmente pressão e temperatura, por exemplo, na entrada e saída do equipamento, né? Bom, aqui são alguns fatos interessantes da termodinâmica. Então, as 4 leis da termodinâmica, a primeira, a segunda, a terceira lei e a lei zero, é a ordem de surgimento, a ordem de desenvolvimento dessas leis. Então, a primeira lei que foi desenvolvida, a primeira teoria que foi desenvolvida sobre termodinâmica foi o que hoje a gente chama a segunda lei da termodinâmica, que basicamente ela determina a direção com que os processos podem acontecer tanto na natureza como nos processos industriais, né? Depois veio a primeira lei da termodinâmica, que é basicamente o balanço de energia, que é o que a gente usa quando a gente vai dimensionar um equipamento. Basicamente o que a gente aplica é balanço de energia, balanço de massa e de energia, quando for o caso, né? Depois a terceira lei da termodinâmica e por último a lei zero, que determina então a questão do equilíbrio termodinâmico.